Olá, estamos aqui mais uma vez conversando e entrevistando autores, artistas da literatura aqui do Armazém da Cultura. E hoje vamos conversar um pouco com Marília Lovatel, que nasceu em Fortaleza, é formada em Letras pela UES, mestranda em Literatura, foi Prêmio Nacional Jovem Escritor, lançou vários livros e, especificamente, nós vamos conversar hoje com ela, conversando um pouco sobre essa obra, Fábulas e Contos em Versos. Gostaria, Marília, que você falasse um pouco sobre a sua infância. Quem foi essa Marília Lovatel quando menina? Brincou muito? Leu muito? Fala um pouquinho aí pra gente. Sobre a minha infância, o que eu tenho a dizer é que eu fui uma criança muito feliz, né? O que é uma bênção, um privilégio. Fui uma criança que pude crescer passando os finais de semana em um sítio em Guaramiranga, cercada de verde, cercada de planta, de árvores, de bichos, de primos da minha idade, com quem eu brinquei muito na minha infância, das brincadeiras tradicionais, as pouco convencionais que eu não aconselho a ninguém, subir nas árvores, brincar correndo em cima dos muros, me esconder no telhado da casa, que eram coisas que eu fazia e que não são exatamente recomendáveis, mas que diziam um pouco da minha inquietação, dessa minha inquietude, que foi desde sempre. Então eu sempre fui uma criança que sempre gostou de criar, de inventar, né? E a infância que eu tive, crescendo junto com a minha irmã e nesse ambiente, né, com convívio com os meus pais, foi de fato uma infância muito feliz. Marília, agora responde pra gente. Como surgiu essa ideia de se tornar e ser uma escritora? Fala pra gente. Começou como, hein? A ideia de ser escritora, ela veio naturalmente, né? Acho que na verdade ela sempre esteve em mim, né? Não foi algo que surgiu de repente, que eu tenha tomado uma decisão, daqui para frente eu vou me dedicar a escrever como algo que fosse externo, né? A minha personalidade, a minha existência no mundo, a minha forma de me expressar no mundo. Acho que o desdobramento das criações, das invenções durante a minha infância se refletiu nas histórias, né? Então, contar histórias, escrever histórias é um pouco uma continuação daquilo que sempre fez parte da minha alma, né? Então, não precisou que eu tomasse essa decisão, vou ser uma escritora. Acho que eu nasci com essa pulsão, né, de contar histórias, e é isso que me dá um grande prazer. Agora, a gente quer saber como surgiu a ideia desta obra. Nós sabemos que você escreveu muitos livros, mas as fábulas e contos em versos surgiu como? Você se inspirou em alguma coisa? Fala pra gente também. Fábulas e Contos em Versos foi um livro que nasceu de um desafio de uma amiga, a Josefina. Ela estava procurando um livro que fosse um reconto dos tempos atuais, né, das tradicionais, das fábulas de Esopo e de La Fontaine, que vem se perpetuando as gerações, né? E aí, quando ela me trouxe essa proposta, né, se eu não estaria disposta a recontar esses textos, eu me senti assim muito feliz com a ideia e ao mesmo tempo me senti realmente desafiada, porque esses textos foram recontados por Monteiro Lobato, por exemplo, fazem parte também da minha infância, né? Eu que fui leitora de Monteiro Lobato e que tive o meu próprio sítio do Pica-Pau Amarelo, como eu já disse antes, então retomar essas histórias que
que foram contadas por Esopo, por La Fontaine, por Monteiro Lobato, e imprimir nelas a minha marca pessoal, era algo assim que realmente foi bastante desafiador, né? E aí nasceu esse livro, Fábulas e Contos em Versos. Vi aqui que nesse livro tem fábulas fabulosas, muitas histórias. O macaco quer banana, os 3 grãos de milho, o touro e o homem. Como foi selecionar tantas fábulas no universo gigantesco de tantas histórias? O Fábulas e Contos em Versos é esse livro que é editado pelo Armazém da Cultura e que é um trabalho pelo qual eu tenho muito carinho. Primeiro porque ele retoma essas histórias que fizeram parte da minha infância, né? E de muitas gerações, né? Muitos cresceram ouvindo histórias como A Cigarra e a Formiga, A Raposa e as Uvas, né? A Tartaruga e a Lebre. Ter a oportunidade de revisitar essas histórias, né, por si só já é algo assim fabuloso, né, no sentido de algo que é admirável, de algo que nos mobiliza, né, e nos encanta. Então, o Fábulas e Contos em Versos é isso, é uma seleção de textos, né, que eu li e reescrevi à minha maneira, né, tentando preservar a essência desses textos, mas também dando a minha contribuição, né, para que eles tivessem um caráter também particular, né, um diferencial em relação às histórias como elas foram contadas, né, antes de mim. Então, o primeiro passo foi a seleção dos textos, porque existem muitos textos de Esopo de La Fontaine, né, eles foram recontados por muitos autores, e depois dessa seleção fazer o trabalho de reconto, né, encontrar a melhor maneira de apresentar, né, para as crianças e não só para as crianças, porque acho que o interessante de um livro é quando ele não se limita a uma faixa etária, né? É muito bom saber, por exemplo, que existem projetos em escolas que propõem a leitura desse livro em família. Então, saber, por exemplo, que os pais estão lendo com os filhos e que o livro está servindo para contribuir nessa formação desses pequenos leitores é algo que me deixa muito feliz. Que atividades podem ser desenvolvidas a partir da leitura do Fábulas e Contos em Versos? Não só a leitura em casa com a família, né, porque esses textos acabam dando essa oportunidade, eles dialogam com várias idades, com várias gerações, mas em sala de aula é possível fazer uma leitura de outros textos para fazer a comparação de como é que os outros autores contaram essas mesmas histórias, como foi que Esopo, né, aquele que foi um escravo que viveu na Grécia Antiga e que, segundo alguns registros históricos, né, teria conquistado a própria liberdade dele por conta do talento de contar histórias, né? Então, pesquisar sobre a vida de Esopo, pesquisar sobre como foi que La Fontaine também se tornou o pai da fábula moderna, né? Apesar de que nós estamos falando aí de 400 anos já decorridos desde que La Fontaine, na Idade Média, deu a contribuição dele para o universo das fábulas, né? Analisar como esses autores conseguem, por meio de histórias que envolvem animais, mas com características humanas, com pensamentos, com sentimentos, com reações muito humanas, eles conseguem abordar, esses textos conseguem abordar situações, né, que geram reflexões, né? Como as pessoas se comportam, né, o comportamento humano, né,
a inveja, o egoísmo, a ganância, né? São todas histórias que têm embutida nelas a moral, né, da história. Às vezes, durante muito tempo se usou assim, a moral vinha inclusive destacada do texto, né? Mas nos textos mais modernos, os autores vêm optando, como foi o meu caso, de deixar a cargo do leitor o reconhecimento dessa moral da história, né? Que seja possível inferir a partir da leitura. Então, é possível trabalhar essa percepção de que mensagem, de que moral está ali nas entrelinhas, né? É possível trabalhar com música, é possível recontar essas histórias por meio de outras expressões artísticas, né? Por meio de colagens, por meio de desenhos. Então, as possibilidades para trabalhar em sala de aula ou fora dela são bastante diversas. E agora, uma mensagem final de incentivo à leitura. A gente é o que a gente lê, mais do que ser o que comemos, né, o que falamos, nós somos o que nós lemos, né? Antes de escrever, eu tenho que ler, né? Para que eu seja uma escritora, eu preciso ser uma leitora. Para que eu possa me expressar no mundo, eu tenho que ter a minha capacidade de leitura do mundo desenvolvida. Então, a leitura é algo fundamental, é um direito do ser humano, né? O Antônio Cândido, que foi o nosso grande crítico literário brasileiro, ele defendia, inclusive, o direito à literatura como um direito básico, como o direito à alimentação, o direito à moradia, o direito à saúde, né? Então, a leitura é algo que transforma vidas, né? Tanto assim que um livro ele não se esgota nele mesmo. Quando a gente termina de ler um livro, a gente não terminou. Na última página do livro que, na verdade, começa, né, uma nova versão do leitor melhorado, né? A gente começa a partir do que a gente leu, né? Uma vida melhor, como pessoas melhores, como leitores melhores. Então, leiam. É isso. Acabamos de conversar com essa grande escritora de fábulas e contos em versos, da editora Armazém da Cultura. Até a próxima!